esta união que deve haver em nossa igreja, como família, começa onde? Onde precisa começar esta união? Pergunto eu a todos os irmãos. Se a família, até na lei do país, é considerada como a célula-mãe da sociedade. E o que é a igreja? Uma parte da sociedade. Então, a família é a célula-mãe da igreja. Para que exista esta união que o coral acabou de cantar agora, aqui, na igreja, como um todo, como nós, é preciso que ela comece lá na sua casa. Foi por isso que a família é uma instituição divina. E como está neste boletim, o valor da família, a responsabilidade e o respeito que deve haver no lar entre o casal e os filhos. Para que exista a verdadeira união, tem que haver respeito. É preciso que nós entendamos que nós não somos iguais. Iguais são as bonecas fabricadas que as meninas brincam, né? De casinha. Elas são todas iguais. Você compra, tem os tipos, né? Uma isso, outra aquilo, mas a daquele tipo é tudo igualzinha, porque é feito na fábrica. É feito numa indústria, por um maquinário, que faz todas daquela espécie iguaizinhas. Só que nós precisamos entender que nós não somos iguaizinhos, nós somos semelhantes. Muitas vezes a Santa Avó fez assim: olhem para os dedos da minha mão, são 5. Não tem um igual ao outro. Assim também são os filhos de um casal. Um casal pode ter 5, pode ter 10, pode ter 15, pode ter 20 filhos. Um é diferente do outro. São semelhantes, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Só que as características do pai se manifestou de forma mais visível num determinado filho e menos visível no outro. Então, cada um na família tem a sua personalidade. E desde que essa personalidade não traga malefício para a pessoa e para a família, precisa ser respeitada. Precisa ser respeitada. Não está errado. Por isso que muitas vezes a Santa Avó, ainda ontem eu me lembrei, usando este exemplo através de outro aspecto. Da mesma coisa, da família. Mas a Santa Avó dizia: se todos gostarem do branco, que será do preto? Se todos gostarem do amarelo, que será do vermelho? Então, na família, cada um tem o direito de gostar mais de uma coisa ou de outra. E esses gostos, desde que não sejam gostos pecaminosos, devem ser respeitados. Mesmo entre marido e mulher. Tem marido que é alegre, brincalhão, gosta de conversar. A mulher é mais sisuda, mais calada. E muitas vezes a mulher quer obrigar o marido a ser assim. Outras vezes é o marido que quer obrigar a mulher a ser alegre, brincalhona, quando ela não consegue. Isso é falta de respeito. E Deus criou a família para ser unida dentro do respeito e da doutrina do Evangelho do Reino dos Céus. A Santa Avó, nunca, eu vivi com ela 11 anos na igreja. E ela me ajudou muito. Mas eu tinha o meu jeito e ela sempre respeitou o meu jeito. E ela gostava de brincar. Era alegre.
Muitas vezes ela fazia a gente dar risada, conversando, quando um de nós fazia uma graça, ela também ria e se divertia conosco. Não sendo pecado, não tem nada. E eu quero, por isso que no início diz que no princípio, Deus nosso Pai criou o homem e a mulher para formarem um lar. E neste lar, darem início a uma família, que seria a base fundamental da verdadeira sociedade, constituída do casal e dos filhos, unidos pelos laços do amor e da verdadeira união, unidos pelos sentimentos de justiça, da paz, da harmonia, tendo por normas a vontade soberana de Deus e a sua santa doutrina. Entretanto, para que se cumpram os planos de Deus em relação à missão verdadeira de uma família, é necessário que esta família tenha, desde o início do relacionamento, os alicerces e fundamentos seguros, desde o namoro e do noivado. O casamento está na palavra da nossa doutrina e registrado no Evangelho do Reino dos Céus. Temos o casamento como uma instituição divina. Portanto, Deus criou o homem e criou a mulher para ser sua esposa, querendo que ambos vivessem em perfeita santidade, em paz e harmonia, pois que foram feitos à semelhança dele, conforme a sua imagem, portanto com toda a perfeição. Todos nós somos feitos com muita perfeição por Deus, nosso espírito. E nós precisamos entender que o nosso espírito, o nosso corpo, nada mais faz do que exteriorizar a vontade do nosso espírito. Se uma pessoa é vaidosa, o espírito dela é vaidoso. E quer se exibir. E, portanto, falta virtudes do céu. Se é orgulhoso, a mesma coisa. Se guarda rancor e é cheio de ódio, de braveza, por qualquer coisa briga, o seu espírito que é assim. E muitas vezes eu já vi pessoas falarem: eu sou assim e não mudo. Porque não quer. Porque não é humilde para entender a vontade de Deus. E esses temperamentos agressivos, que são movimentos de orgulho, de querer ser mais do que todos, de querer governar, eu mando. Irmãos, muitas vezes um pai e uma mãe não pode dizer para o filho: você vai fazer o que eu quero, porque aqui quem manda sou eu. Porque a autoridade não se impõe, se conquista. Então cabe ao pai e à mãe conversar com o filho e dizer: não quero que faça isso por causa disso, 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 disso. Leve quanto tempo levar. O filho precisa entender o porquê. Tem o direito. Por isso que é preciso começar tudo lá no namoro. Irmãos, vocês já pensaram, principalmente os jovens que me ouvem nesta noite, já pensaram como surgiu o amor entre você e sua namorada, entre você e sua esposa, entre você e sua noiva? Ainda ontem eu falei para todos. Normalmente começa no primeiro olhar, não é? Deu lá no meio de todos, de repente bate o olho e fala: nossa, que moça bonita. Gostei do jeito daquela moça. Vou me aproximar devagarzinho. E a moça, por sua vez, também já deu uma olhada. E já viu isso.
E então deixou o rapaz se aproximar. Se aproximou, começa a conversar, hoje um pouquinho, amanhã um pouco mais, e vai se sentindo bem do lado daquela moça ou daquele rapaz. E se sentindo bem, vai criando um afeto. Começa com um afeto. Eu gosto tanto de fulano, eu gosto tanto de fulana, eu me dou tão bem, a gente bate na nossa conversa. E aí daquela afeição, esta afeição vai crescendo com o relacionamento e se transforma no amor. Só que o amor não pode ser interesseiro. O amor não pode ser paixão. Porque nós precisamos entender que a paixão passa. Eu não sou mais igual eu era quando conheci minha esposa, quando namorei, quando casei, com 22 anos, há 53 anos atrás. E ela também não é a mesma moça que eu conheci. Nós envelhecemos juntos. E temos que nos querer bem. Se é paixão, teve uma época que eu pesava mais de 100. Barrigudo. E minha esposa tivesse tido só paixão, ela ia olhar para mim, mas mudou, hein? Não é verdade? E é porque a paixão é só a beleza, só ama o que é físico. Não é o amor por se sentir bem, por se sentir acolhido, por ter prazer em receber um abraço daquela pessoa que você quer bem. Quando existe o amor, existe esta alegria de receber um carinho. Às vezes nem é de abraçar o outro, mas só uma palavra de carinho que o outro diz, traz uma felicidade para aquele que ouviu. Exatamente por quê? Por causa do amor que foi emitido pela palavra do outro e que foi recebido pela pessoa que ama. E isto vai se prolongando. Mesmo que se case, se souberem alimentar este amor, este carinho, se não passarem a considerar um ao outro simplesmente como mais um que chegou em casa. Irmãos, e a gente aprende a conhecer tanto um ao outro, que muitas vezes quando o marido chega em casa, a mulher já vê: o que aconteceu com você hoje, meu bem? Outra vez é o marido que conhece também tão bem a mulher. O que foi? O que aconteceu? O que você tem? Às vezes a mulher quer poupar e diz: nada. Não, eu estou vendo que você não está bem. Por quê? Conhece até o olhar da pessoa. A afinidade passa a ser tão grande por comer na mesma mesa, morar na mesma casa, dormir na mesma cama, vão se tornando como uma só pessoa. E então, este amor vai sendo cada vez mais perfeito. É assim que tem que ser o amor. E tem que começar com todo respeito desde o namoro, dentro da doutrina. Não como o mundo faz hoje. Ainda hoje me lembrei. Às vezes eu ouço mocinhas falarem, principalmente quando eu ainda estava trabalhando na área da educação. Fui numa festa ontem. Fiquei com fulano, com beltrano, com ciclano. Entra na festa, vai abraçar e beijar um rapaz, no meio da festa outro, no fim da festa outro. Que amor sentiu? Nenhum. Simplesmente quis provocar o outro. Para se dizer: eu sou a tal. Tive tantos que quiseram ficar comigo. Depois, qual o rapaz, ou se é ao contrário, qual a moça que vai querer um rapaz tão volúvel desse jeito? Então, os namoros,
Os noivados devem ser feitos dentro do respeito, com carinho, com dedicação, com amor, mas sem abuso. Porque o irmão Aldo disse várias vezes, eu escutei, tudo que começa errado, termina errado. Se o namoro é abusivo, o casamento às vezes não dá certo, porque um não sabe respeitar o outro. O respeito tem que começar desde o namoro. Por isso diz aqui, os dois jovens precisam ter noção do que é construir uma família. Já pensaram vocês jovens que estão namorando, que estão noivos, os casados já experimentaram isso, que a vida de casado não é igual a de solteiro? Por quê? Quando você é solteiro, mesmo que você ajude na despesa da casa, você recebe seu pagamento, chega para o pai ou para a mãe, está aqui a minha parte. Se você gastar todo o resto que é seu, numa semana, o resto do mês você tem cama, comida, roupa lavada, porque você participou lá em casa. Não é? E se você for casado e fizer isso? Se tiver a esposa e faltar comida em casa, você diz, aí gastei tudo, fui passear, gastei tudo. Vai trazer felicidade? Ou a sua responsabilidade, você passa a ser um marido irresponsável, uma esposa que não cuida de nada, passa a ser uma esposa irresponsável também. Então a vida de casado, ela é muito boa, é maravilhosa, traz felicidade, mas traz responsabilidade também. E não é certo uma pessoa se casar dizendo, vou casar, se não der certo, separa. Deus não quer isso. A Santa Vó Rosa também não. O sentimento deve ser o mais perfeito possível. Eu vou me casar porque eu gosto dessa moça, porque eu gosto desse rapaz, porque eu quero viver sempre com eles, com ele e com ela. Porque assim eu me sinto feliz perto dela ou perto dele. O sentimento dos dois deve ser assim. Devem ter os mesmos ideais, a mesma fé, os mesmos princípios religiosos, pois a nossa igreja tem a missão de religar a criatura humana a Deus o Pai. Pois a nossa doutrina, a nossa disciplina é a base fundamental da família, que deve ser o amor, uns pelos outros, e o amor a Deus e a sua justiça, pois é o que traz a bem-aventurança de dias felizes, seguros na vida do casal. Sem Deus, ninguém pode vencer nesta vida. Então, quando os dois têm a mesma fé, é mais fácil, porque tem os mesmos princípios religiosos, e aí se combinam melhor. Se um tem uma fé, outro tem outra, como já aconteceu de casar, depois vem o sofrimento. Porque aí vem os filhos, ele quer levar para a igreja dele, ela quer levar para a igreja dela, e aí começa a distinção. Já vi moço apostólico nem casar na igreja porque gostou de uma moça de outra religião, e aí não deu certo. Teve que ter uma paciência. Ele chegou a falar para mim, eu tenho que ter muita paciência, porque senão eu não vivo com ela. Ela como fica mais em contato com meus filhos, ela está levando meus filhos todos para o lado dela, e eu fiquei sozinho. Eu venho na igreja sozinho, como o senhor está me vendo aqui, e eu me sinto triste por isso. Eu queria muito que meus filhos também conhecessem a minha fé. Mas quem escolheu? Quem fez a escolha? Foi o próprio rapaz, ou a própria moça.
Eu citei um exemplo que eu ouvi. E eu estou falando para alertar o coração dos irmãos, por isso que aqui está dito, que é importante que os dois tenham a mesma fé. Ele nos concedeu a mais perfeita regra de bom viver e da felicidade. Enviou-nos seu Filho para nos dar a mais sublime e gloriosa regra do bom viver e da paz. E nesses tempos atuais, ambos, nosso Deus e Jesus, junto com Maria Santíssima, prepararam a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para fazer brilhar em cada coração que aceitar a nossa mensagem, a poderosa doutrina e os ensinos do reino celestial para a formação da verdadeira família, quer dizer, de uma família unida, conforme cantou o coro masculino. A nossa igreja, para ser unida assim, a família de todos precisa lutar para ser assim. Porque, sendo unidos em casa, quando chegarem na igreja, não vão saber ficar provocando um ao outro, fazendo pouco caso, por qualquer coisinha, um ficar de cara virada com o outro, passando sem cumprimentar um irmão. Eu não gosto dele, não vou cumprimentar. Não gosto dessa irmã, vou cumprimentar. Não é assim. Nós somos todos filhos do mesmo Pai Celestial. E como irmãos, como é que nós queremos entrar no céu se a gente faz distinção de uma pessoa aqui na terra? E ela também está lutando para entrar. E quando chegar no céu, alguém vai dizer para a Santa Avó, me põe longe daquela pessoa porque eu não quero. Se a Santa Avó decidir que tem que ficar ali uma do lado da outra. E aí? Então, nós precisamos ter essa união na igreja. Mas esta união começando em casa fica mais fácil aqui. Qual o procedimento do casal em relação um para o outro e em relação aos filhos? Entre o casal é preciso existir respeito, já falei sobre isso, a fidelidade, um ser fiel ao outro, não ser mentiroso e não fingir uma coisa que não é, ter bom senso, isto é, ter bom entendimento, quer dizer, um entender o outro, ou pelo menos procurar este entendimento, para ele ir se aperfeiçoando. A faculdade de discernir o verdadeiro e o falso. Precisam amar e procurar sempre a cooperação e a ajuda mútua. Portanto, um ajudar o outro. Deus não criou a esposa para ser empregada do marido. E não criou o marido para ser empregado da esposa. Mas sim para serem iguais, no mesmo nível de autoridade, e um respeitar o outro assim, porque se não for assim, um vai tentar escravizar o outro. Por isso que muitos casamentos às vezes não dão certo, porque um quer mandar, só mandar, você tem que fazer tudo o que eu quero, é o que eu quero que prevalece. Não é assim. Por isso que precisa procurar, tem sempre cooperação e ajuda mútua. Portanto, um ajudar o outro. Devem ser exemplo para os filhos. Outra coisa que muitas vezes os pais não são. Irmãos, eu já vi isso acontecer. Eu fui num lugar e cheguei lá um dia antes da reunião. E o regente de São Paulo estava fazendo um ensaio com o coral daquela filial. E chegaram duas meninas, uma de uns 11 anos, 12, e a outra de uns 14. Com a roupa toda em ordem. Achei bonito, falei, que beleza. Olha que meninas exemplares. 10 minutos depois dela chegou a mãe. Quando a mãe chegou na porta lateral do templo, que ela me viu, ela começou a puxar a saia e alargar o zíper da saia para a saia descer um pouco, porque a saia dela estava mais curta do que a da filha. Que exemplo essa mãe dá para essas meninas? Os pais precisam pensar isso quando põem filho no mundo.
Eles devem ensinar pelo exemplo. E aí então, os filhos vão respeitar e vão amar os seus pais. Os filhos precisam de carinho, de conselho dos pais e de uma boa educação. Muita gente acha que a educação quem dá é a escola. A escola só complementa a educação de uma criança. Ela coopera com a família. Mas os valores, a educação, a forma de respeitar, a forma de proceder dentro da escola, tem que vir de casa. Tem que vir de casa. É a educação de berço. Sabem por quê? Isto é provado cientificamente, que uma criança aprende os valores morais até os 5 anos. Depois disso, ela só aperfeiçoa aquilo que ela já adquiriu. Se ela chega na escola sem valor nenhum aos 6 anos, é porque ela não teve educação de berço. E a culpa é da escola ou é da família que não deu essa educação? Então, vamos pensar nisso. Cuidem deles até a sua maturidade. Irmãos, eu já vi mãe, quando a filha chega nos 14 anos, ela já começa a achar namoradinho para a filha. E se um rapaz olha para a filha, aí ela agrada o rapaz de todo jeito para ver se o rapaz firma um namoro com a filha. É errado, deixa os dois se entenderem. Eles que precisam se amar, eles que precisam querer. Não é a mãe que vai viver lá com o rapaz. Não é o pai que vai viver lá com o rapaz, é a moça. Então ela que tem que escolher o rapaz com que ela quer. E nenhum dos pais deve ter pressa de ver sua filha se casar. Eu estou dizendo isso porque eu sei, durante meus 50 e tantos anos de ministério, eu sei o perigo que isto é. E é um conselho para as mães e para os pais. Eu não estou dizendo que vai maltratar se um rapaz chegar na sua casa e dizer eu gosto da sua filha. Não vai maltratar esse rapaz. Mas também antes que isso aconteça, não vai chegar lá e ficar atrás do rapaz. Eu já vi mãe parecer ela mais que namora o rapaz do que a filha. Isso é pecado. É verdade, irmãos. Eu estou dizendo isso porque eu já vi muito acontecer. E as mães precisam tomar cuidado, porque depois quem vai ser infeliz é a filha. E a mãe e o pai vão sofrer junto com a filha porque não deu certo o casamento. O namoro não é para passar tempo, e muito menos para degenerar a moral. Porém, conservam a sua pureza e a virgindade para a pessoa com quem irá se unir nos laços do matrimônio. Atualmente, muitos lares e famílias ruíram por falta de amor, de carinho, de diálogo, de união e de fé, de religião. O pai sai para um lado, a mãe para o outro, deixando os filhos sozinhos, sem carinho, sem afeto e também sem se preocupar. Quando chega a criança procura o pai. Eu estou cansado, menino. Estou cansado, menina. Quero descansar. Quero olhar meu celular aqui, responder minhas mensagens. E a criança às vezes vem mostrar o que aconteceu, a nota boa da escola. Em vez de dizer, oh meu filho, parabéns, continue assim, deixa eu ver o restante da sua lição. Irmãos, não é a quantidade de tempo, mas é a qualidade do tempo que você dedica para o seu filho. Que é importante. Entendam que a criança, desde pequena, precisa de palavra e de ensino dos pais. Toda pergunta que ela fizer merece resposta. Eu já vi muito pai chegar e dizer assim, isso não é conversa para você, você é muito pequenininho para saber isso.
a criança fica mais curiosa do que se a mãe ou o pai desse uma resposta seca. É isso, acabou. Corta o assunto. Quando o pai diz que isso é conversa só para gente grande, ela vai procurar coleguinha na rua, outras pessoas, vai ficar investigando para ver o que acontece. Para ver se ela descobre aquilo que o pai diz que é só para adulto. É curiosidade normal do ser humano. E muitas vezes a criança pega um caminho errado porque os pais não souberam ouvir a pergunta e responder à altura da criança. Por isso que os pais precisam da sabedoria de Deus. Quando um casal se ama seus filhos e por eles se sacrificam para que no futuro sejam pessoas de caráter, de respeito e úteis para a sociedade e o bem comum, assim serão muito abençoados. Contarão com o namoro, com o amparo de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Todo casal precisa compreender a necessidade da proteção de Deus e dos seus santos para a sua felicidade. Seja o seu matrimônio firmado na verdade, sem traição, conforme a justiça divina, sendo sempre leais e sinceros, dedicados ao bem, honestos, sempre bem intencionados, confiando um no outro. Devem se amar com amor sincero e puro, procurar se entenderem, serem humildes, pacientes uns com os outros, evitem as brigas, toda a desunião e a maquerência. Eis um conselho sábio do Santo Irmão Aldo: a vida íntima de um casal deve ser sigilosa. E o que é sigilo? É não estarem divulgando e devassando a sua vida íntima, o marido com a mulher com o marido e saindo falando. Nem o que é muito bom, nem o que é muito ruim. Porque o que é muito bom gera inveja. Eu sou feliz, minha mulher é um amor, ela é muito boa, não sei o que. O outro que ouve, que às vezes não é tão feliz em casa porque não sabe levar a felicidade, começa a ficar com inveja daquele que fala isso. Então a vida íntima do casal é de vocês dois. E se tem filho, junto com os filhos. Ninguém precisa saber. A felicidade é externada pelo sorriso, pela alegria que vocês sentem estando junto na igreja. Mas infelizmente, quando surge um problema entre o casal, ao invés de procurar solucionar o problema entre ambos e pôr em prática a nossa doutrina, ficam comentando a vida particular com outras pessoas. E muitas vezes são pessoas que não possuem a sabedoria e a experiência para lhes aconselhar. E aí pronto, ficou pior a emenda do que o soneto. Enfim, sejam cuidadosos, sábios, humildes e obedientes à nossa doutrina, para serem abençoados e protegidos pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo. E que, em nome de Jesus, nosso Senhor, de Maria Santíssima, com todo o poder dos santos e anjos, do nosso Deus, protege e ampara os fiéis. Vivendo com sabedoria e amor, todos serão bem-aventurados. E aqui eu tenho que ler mais um trecho, que fala tudo o que eu já falei, mas eu preciso ler para os irmãos que ontem não deu tempo. A nossa doutrina apostólica ensina que o casamento é uma instituição divina e que Deus criou o casal querendo que ambos vivessem em perfeita santidade, paz e harmonia, que observassem a pureza do espírito e a qualidade dos filhos de Deus. Todos os que se ajoelham diante do altar no dia do seu casamento, fazem um voto a Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, de serem fiéis, leais uns aos outros, até o fim da vida terrena. Entretanto, depois
o pai cobra o voto que fizeram diante do altar da igreja, principalmente pelos preciosos ensinos que recebem desta igreja apostólica sobre a regra de um bom viver. Todo casal apostólico tem o dever de serem leais, sinceros e justos no viver, e também evitar o mau testemunho e o escândalo. Lembrem-se, estimados casais apostólicos, todo mau testemunho traz graves consequências para a pessoa que cometer, para a família e também para o lar, escandalizando muitas vezes o nome da igreja, pois nós ensinamos o bom viver e a maneira certa de proceder. O homem não pode trair a esposa, e a mulher não pode trair o marido, o esposo. Ambos trair, o que significa trair? Arrumar um namoro com outra pessoa. Isto é um pecado grave, isso escandaliza. Por isso diz assim: lembre-se o que Jesus falou ao seu povo. Ai do mundo por causa do escândalo, porque é inevitável que venha o escândalo. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo, que promove o escândalo. No texto das Escrituras, Jesus complementa: melhor seria que amarrasse uma pedra pesada no seu pescoço e se lançasse no fundo do mar. O pecado do suicídio é menor do que o pecado promovido pelo escândalo. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E muitas vezes, um homem ou uma mulher recebe um elogio, já se acha, nossa senhora, olha. E depois que cai no enrosco, vai lá no fundo do mar, perde a graça de Deus. E como voltar atrás, sair do buraco é muito difícil. Cair é fácil, né? É um escorregão, pum, está lá embaixo. Agora para subir, tem que cavar degrauzinho lá para pôr o pé e encaixar para sair. Senão alguém tem que jogar uma corda para puxar. Mas puxar precisa força, ela precisa cooperar e lutar muito. Tomem cuidado, prezados irmãos e irmãs, para não perderem a unção do Espírito Santo que receberam quando resolveram seguir este santo caminho, pois é perigoso perder o poder perder a salvação da sua alma por causa do erro. Este conselho que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, inspirados pelo Divino Mestre Jesus e por Maria Santíssima, davam aos casais. Hoje relembramos estes sábios conselhos, pois queremos alertar sobre o valor da família e da união conjugal em benefício do próprio casal, dos seus filhos, para que sejam felizes e bem-aventurados. É por isso que o coral preparou um hino que me deixou muito feliz, A Base do Lar. E nós vamos ouvir, para encerrar a reunião desta noite, o hino intitulado A Base do Lar. Prestem atenção na letra deste hino, todos. Porque se nós pusermos em prática isso, nosso lar será perfeito. Convidamos a todos os nossos irmãos para a festa do Dia dos Pais, que será no próximo dia 11, com início às 19 horas. No sábado, dia 10, teremos a apresentação do coral masculino. Os irmãos estavam preparando uns hinos bonitos aqui. Eu assisti hoje à tarde, quando eu cheguei. Então eu espero que os irmãos valorizem o trabalho dos irmãos do coral, vindo à nossa reunião também no sábado. Vamos ouvir o coral, para depois orarmos.
Aí está, irmãos. Se nós soubermos agir desta forma, aí está, coral, porque o regente ensaiou a base do lar, não é? Vocês estavam curiosos para saber por quê. É porque para encerrar a reunião não tinha hino melhor do que este, não é? Depois de pensarmos e meditarmos tanto na família, de ouvir essa melodia tão linda com essa letra tão significativa. Eu espero que os irmãos internautas tenham podido aproveitar bastante. E eu espero que todos, tanto os internautas como nós que aqui estamos, possamos ajudar a Santa Vó Rosa, fazendo com que a célula-mãe da nossa igreja, que é a nossa família, seja um exemplo, seja uma família santa, onde os anjos dos céus podem estar constantemente, onde a Santa Vó Rosa tem prazer em visitar com o Santo Irmão Aldo. Vamos todos em pé orar para encerrarmos a nossa reunião. É uma pena, o relógio é meu inimigo, ele não para de andar. É tão bom pensar nas coisas de Deus, irmãos. Eu me sinto realizado quando eu começo a pensar. Tem tanta coisa que a gente pode esmiuçar, não é? Mas em outra oportunidade a gente vai ter esta oportunidade de meditarmos. Eu quero agradecer o regente, os coristas todos, por este programa tão lindo, o coro masculino, que cantou um hino muito apropriado para esta reunião, que pôde introduzir a mensagem que eu tinha que dar. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, prezados irmãos, queridos obreiros, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela tranquilidade que me deixaram ter aqui no púlpito. Muito obrigado, queridos irmãos, que estão aqui e que deram toda a atenção àquilo que eu estava dizendo. Muito obrigado, internautas, pela sua audiência, por estarem conosco essas 2 horas. Agora eu vou pedir a Santa Vó Rosa que abençoe muito a todos. Não se esqueçam, não tenham vergonha de pedir nada a Deus. Abram o seu coração. Se dispam de qualquer orgulho, vaidade, mas se encham de toda a humildade. Eu preciso vencer isso, Santa Vó. Me dá força, me ajuda. Se você pedir com sinceridade, tenho certeza que a vitória será sua. De cada um que souber fazer assim. Eu vou pedir com toda a sinceridade e com um desejo ardente que ela me atenda e abençoe os irmãos. Mas os irmãos também precisam querer. Bendita e Santa Vó Rosa, nós te agradecemos de todo o nosso coração por termos podido estar nesses instantes aqui, essas 2 horas de reunião, meditando nas coisas dos céus, ouvindo hinos tão lindos que nos aproximaram o nosso espírito da Senhora. Quanta saudade sentimos com o primeiro hino. Quanto consolo, quanto pudemos meditar no valor da família, quanto pudemos meditar no poder de Deus que se manifesta na obra desta igreja, através da música tocada. Santa Vó, nós te agradecemos por tudo isso. E agora eu rogo que a Senhora derrame sobre esses teus filhos todos a tua graça, a tua unção, todas as virtudes dos céus, para que eles possam ser vitoriosos. Principalmente eles precisam de muita sabedoria. A sabedoria que vem do alto céus, para saberem governar a sua vida. Eles precisam muito do discernimento, para poder discernir o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, para seguir o bem e o certo, e se afastar do mal e do errado. Eles precisam muito da humildade, para saber expor diante da Senhora as suas necessidades,
com todo amor, com toda sinceridade. Eles precisam de amor. Portanto, este amor que brota, que existe em abundância no teu espírito, Santa Avó, no espírito do irmão Aldo, de Jesus e Maria Santíssima, seja transmitido a esses teus filhos. E que eles tenham o seu espírito cheios de amor, para que, movidos por esse amor, eles saibam lutar, tenham força para vencer. E com todas estas virtudes, Santa Avó, alivie o sofrimento dos que estão enfermos. Cura suas enfermidades. Eu sei que a senhora tem este poder de restaurar um corpo moribundo. Dá saúde, dá vida. Dá muita paz e alegria a esses teus filhos, atendendo o pedido que eles estão te fazendo nesta hora. Abençoa também as pessoas cujos nomes aqui estão, Santa Avó. Colocaram esses pedidos de oração nesta caixinha. A senhora sabe, Santa Avó. A senhora conhece o coração de todos eles. A senhora sabe a necessidade de cada um. E o porquê deste pedido. Atende os pedidos dele. Se for em favor do seu trabalho, que eles tenham uma porta aberta para serem felizes, prósperos. Se for em favor da saúde, que eles sejam abençoados. Se for em favor do seu lar, ou de uma pessoa amiga, conhecida, um parente, mesmo aquele que não conhece a nossa igreja, que o pedido dele seja atendido e os teus filhos possam ver o quanto a senhora os ama. E agora, Santa Avó, despede esses teus filhos para os seus lares. Acompanha-os nas suas conduções, nos seus caminhos, para que possam chegar nos seus lares cheios de paz, de alegria e de felicidade. Ó amados irmãos, recebam, pois, a bênção do nosso boníssimo Deus, de Jesus, nosso querido Salvador, de Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Mãe de todos os filhos de Deus nesta terra, da Santa Avó Rosa, nosso Espírito Consolador, e também no nosso santo e querido irmão Aldo, e que toda esta bênção lhes dê uma ótima semana de trabalho e que lhes traga muita felicidade e alegria. Amém. A paz do Senhor para todos, até uma próxima vez.